Né? No Elite do Atraso, sim, você comenta um pouco sobre essa questão do brasileiro não ter refletido a escravidão. Exato. Né? Exatamente. E como que a gente pode pensar os efeitos práticos hoje? Como que é os efeitos práticos no Brasil hoje a respeito dessa não reflexão? Isso é outra ótima questão e eles são de uma extrema visibilidade. Né? Ou seja, qual é o aspecto mais importante, mais central do escravismo? É o ódio ao escravo. Né? O ódio ao escravo. Porque para você ter um escravo e o cara trabalhar para você sob as condições mais penosas, você precisa humilhá-lo, você precisa retirar a humanidade dele. Né? Então você precisa retirar a autoestima, a autoconfiança, você precisa dificultar a formação de família, etc, etc. Né? Então é alguém que você explora, mas que você odeia e despreza. Né? Se nós pensarmos, né, como a gente pôs outra questão como uma questão central, como a gente pôs a questão do Estado como sendo a questão central, que é um negócio absurdo, né? Quer dizer, o contrário, é a sociedade e as lutas entre elas que vão dizer a forma de Estado e não o contrário. Né? Porque quando você diz que a forma do Estado é a questão mais importante, você está pondo na sombra e secundarizando todas as outras questões. Né? Quer dizer, e a questão principal é, obviamente, a desigualdade. É porque alguns têm tanto e tantos têm tão pouco. Né? O ódio ao escravo foi transformado no ódio ao pobre. Né? Hoje em dia a gente mata, né? Quer dizer, como sociedade, a gente permite que se mate, se assassine 60 mil pobres. Isso é mais que em qualquer guerra. Isso é o dobro que se mata na guerra da Síria. Né? Ou seja, tem uma guerra de classes entre nós, né? Uma guerra de extinção. A gente tem um genocídio aqui. Né? E esses genocídios são os mais pobres e a maioria desses pobres são negros, mestiços, etc. Né? Ou seja, o que acontece entre nós é um ódio ao pobre, porque, por exemplo, o pessoal, no golpe de 2016, né, esse golpe não estava baseado nessa mentira da corrupção do Estado, obviamente. Porque esse pessoal que saiu à rua aos milhões ficou tão incomodado com a corrupção apenas do PT. Por que a corrupção apenas do PT? Se hoje em dia você tem a corrupção de outros partidos, muito pior, filmada, né, com coisas que vão além, quer dizer, as pessoas falam em assassinato e tudo, coisas horrorosas, e ninguém saiu à rua. Né? Ou seja, então, pelo método comparativo das ciências sociais, a questão que estava em jogo não era a corrupção, óbvio. Né? Entende? Quer dizer, então, se não era a corrupção, né, o que foi que incomodou tanto a classe média? Esse é o ponto. Né? E a minha tese é que o que incomodou tanto a classe média foi que o governo do PT, né, com o qual eu tenho, enfim, quer dizer, eu não acho que tenha sido um governo perfeito, poderia ter feito mais, e tudo, mas foi eventualmente o primeiro governo brasileiro, né, que tocou nessa ralé de desclassificados. Olhou para esse pessoal pela primeira vez em 500 anos na história. Getúlio Vargas, né? também não? Não, Getúlio Vargas o foco dele são os trabalhadores urbanos, é uma outra fatia. Tá. Né? A gente tem aqui 4 grandes classes. A gente tem uma elite econômica, né, que ela é ínfima e manda em tudo. Você tem uma classe média que é 20%, né, uma classe média no sentido europeu americano, porque uma classe não tem a ver com a renda, isso é uma loucura. Isso é montado pela imprensa para fazer com que, por uma má ciência e por uma má imprensa, para que você distorça a realidade ao povo. Não é isso? Porque as classes têm a ver com reprodução de privilégios. Né? Se essa ínfima elite, ela é privilegiada por quê? Porque ela concentra a propriedade, ela concentra o capital econômico, portanto. Né? A classe média é uma classe do privilégio porque ela concentra o capital cultural, ou seja, o conhecimento considerado legítimo, línguas estrangeiras, né? E tal, quer dizer, em universidades de ponta, etc, etc. É esse tipo de salário ligado a prestígio, reconhecimento, etc., que é de uma classe do privilégio. Né? Se você junta essa pequena elite e a classe média, você tem 20% aí. Né? Abaixo você tem uma classe trabalhadora precarizada, né? E mais abaixo dela ainda, novos escravos, né? Porque são pessoas que foram abandonadas. Né? Os escravos foram abandonados, é um crime, né? Um genocídio isso.
Né? E esses escravos, então, foram acrescidos de hordas de mestiços nordestinos, especialmente em São Paulo, etc. Né? E é um pessoal o quê? Pelo abandono, pelo desprezo, pela humilhação, porque classe não é só relações econômicas, são relações morais. Essas pessoas são vistas de cima para baixo por todas as outras classes. Né? Isso acaba com a iniciativa, com a autoestima, com a confiança, etc. Né? Isso é